Ler não é ver o que está escrito, nem tampouco lhe atribuir uma versão oral. Ler é ser questionado pelo mundo e por si mesmo, é saber que certas respostas podem ser encontradas na produção escrita. É poder ter acesso ao escrito, é construir uma resposta que entrelace informações novas àquelas que já possuía. Essa frase é de uma escritora chamada Luísa de Maria. Ela é autora de 2 livros voltados para a importância da leitura. Um texto só se completa com a leitura. É demasiado complicado verificar que algum dia, em algum lugar, um pretendente a escritor tenha escrito um livro para si mesmo, sem a ambição de que outras pessoas tenham acesso ao que foi escrito. Ou, numa outra hipótese, quem sabe mais trágica, que o livro escrito seja apenas para alimentar o próprio ego do escritor. A leitura, portanto, precisa ser socializada e compartilhada. A história também. O significado dado ao livro, portanto, está no leitor. Cada leitor, no entanto, reage individualmente ao texto lido, de acordo com a sua história e a sua experiência de vida. Os significados dados ao texto estão relacionados às suas experiências e à sua individualidade. No caso dos textos literários, as possibilidades são infinitamente maiores. Porém, as informações prévias que o leitor carrega consigo, da sua própria experiência de vida, vão interferir na interpretação e na compreensão do que está lendo. No caso de entender a história, é importante que o leitor tenha o máximo de informações confiáveis, para que possa resgatar o passado, entender o presente e se preparar para contribuir com o futuro. Sendo um tipo específico de comunicação, a leitura é uma forma de encontro entre o homem e a realidade sociocultural. O livro é sempre uma imersão do homem no processo histórico. Essa citação é do livro O Ato de Ler, do escritor Ezequiel Teodoro da Silva. A leitura de um livro, um romance, um ensaio, ou até mesmo um jornal ou uma revista, proporciona muito a experiência e o prazer da leitura do que simplesmente a busca de informações. É muito difícil medir a experiência de cada pessoa, pois está relacionada com o fato de estar vivo, criando e explorando, interagindo com mundos, que sejam reais, possíveis ou imaginários. Ler é vivenciar experiências. Nós sempre compartilhamos com vocês alguns depoimentos que são enviados para nós por pessoas, leitores do Brasil inteiro. Até para que a gente possa fazer esses links, fazer essa relação da experiência dessas pessoas como leitoras. Vamos colocar aqui um primeiro depoimento, que é do Rubem Alexandre. Ele é empresário em São Paulo. O que é que o Rubem diz? Ler faz o mundo ficar pequeno e mais humano. Obrigado, Rubens, por sua participação. Segundo depoimento vem da Alcione Rosa, que é uma advogada aqui em Linhares. O que é que a Alcione diz? Alciene, leitura é um elo entre você e o conhecimento. E o terceiro depoimento vem lá de Serra dos Aimorés, no interior de Minas, do professor e coordenador pedagógico Ademir Rodrigues Pereira. Ler é bom, aliás, é necessário. Precisamos formar novos leitores. A leitura realizada com prazer torna possível desenvolver a imaginação, a escrita e o vocabulário. Obrigado, professor Ademir, pela sua participação no nosso programa Sim para a Literatura. E nessa edição, o último depoimento vem de uma menina que mora em Vitória, a Sofia Liute Costa. Ela está fazendo agora em agosto 14 anos. A criança que tem contato com a leitura desde cedo aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor. Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer melhor o mundo das ideias. Obrigado, Sofia, pela sua participação no nosso programa Sim para a Literatura. Nessa segunda edição do nosso programa, temos a participação de 2 pessoas ilustres aqui de Linhares. Antônio Bezerra Neto, que está aqui conosco, um poeta com uma trajetória reconhecida pela sua sensibilidade literária. E o Reuber Nascimento, que é presidente da Serliges, a seccional regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Vamos conversar sobre poesia e sobre patrimônio histórico, pois comemoramos agora, em 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Mantenha contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, já com uma dica que estimula a criar o hábito da leitura no ambiente familiar. Na organização de nossas casas, culturalmente nós temos o hábito de montar vários espaços decorados e principalmente espaços para colocar aparelhos de TV, inclusive em locais variados da casa. A sugestão que fazemos é que você reorganize sua casa e construa o chamado cantinho da leitura. Pode ser um espaço simples, que seja confortável, para que você, o adulto, possa viver experiências e momentos de leitura, ou para que você possa ler para as crianças. É essencial ler para as crianças. O interesse pela leitura começa nesse vínculo, nessa troca. A criança entra no universo das histórias, se envolve, se encanta e começa a desenvolver o desejo de se apropriar da leitura, de se tornar um futuro leitor. A palavra poética de Antônio Bezerra Neto, que está aqui com a gente hoje, negando distâncias de tempo e espaço, mapeia uma geografia de impressões que resgatam atmosferas diversas de inúmeras paisagens. O que dá liga a esses pontos distantes entre si é o olhar em foco desse poeta, que descobre aspectos não convencionais por onde passa, fugindo do lugar comum e localizando rotas alternativas e perfis singulares. Subvertendo o guia turístico padrão, a carpintaria literária do autor compõe um texto caleidoscópicos de lugares e pessoas, simples e não simplistas, humanizando o andar e o olhar do interlocutor. Sua fala ratifica dois poderes da arte literária: o de presentificar ausências numa perspectiva lacaniana e o de fazer o sujeito deslocar-se do seu centro de acomodação, saindo da mesmice e da inércia intelectual. Esse texto é um comentário da Beatriz Fraga Soares, na orelha do livro que está aqui comigo, Matinas e Ângelos. Seja bem-vindo, Bezerra. Parabéns pela sua obra literária, são 14 livros escritos. É uma satisfação ter você no programa Sim para a Literatura. Bezerra, para iniciar essa conversa nossa, eu queria que você falasse assim brevemente da sua experiência como escritor. Como é que começou esse interesse seu pela escrita, Bezerra? Começou muito eu tive uma catarse literária, né? Eu sou um poeta que viajo muito, mas discretamente, para pequenas cidades. Foi em Ouro Preto, em Minas, que eu tive a oportunidade de descobrir nuances, pequenas coisas, becos, telhas velhas, né? Calçamento pé de moleque. É nesse universo que a prefaciadora comenta que eu fui gradativamente construindo a minha poética, que é feita de coisas simples, sem ser simplória, né? Então, coisas simples, porém significativas. Perfeitamente. Então eu acredito que a minha poesia passa muito por esses crepúsculos, por essas coisas pequenas, nem assim, coisas razoáveis. É isso que me dá fôlego para fazer a poesia. A minha poesia não é uma poesia elástica, eu não tenho épico. Meu objetivo não é transformar o mundo com a poesia. Eu não estou alinhado a nenhum partido político, a nenhuma tendência. Eu acho que a poesia tem essa capacidade de sublimar o tempo, caminhar. Então, essa minha poética nasceu justamente de recônditos, de pequenas brechas, de pequenos detalhes. Até hoje eu coleciono pedrinhas. Eu passo por um lugar, encontro uma pedrinha, guardo em casa aquela pedrinha que vai se transformar possivelmente num poema. Então não é uma poesia épica, é uma poesia simples, decantada, não são laudas e laudas e laudas. É um processo relativamente simples. A Clarice Lispector, que é uma poetisa muito conhecida no Brasil, tem uma frase dela que é muito marcante, até do ponto de vista prático da escrita. Você escreve para viver ou você vive para escrever? Como é que funciona isso para você? Eu acho que eu escrevo diante da necessidade. Se eu vejo um objeto e quero captar esse objeto, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu vou captar através da poesia. Então, eu vivo para captar esses objetos, dar vida a esses objetos. Esse é meu propósito. Quando é que a poesia surge
a produção da poesia Do para você? inesperado. Do inesperado. Do inesperado. E a qualquer momento A qualquer do dia? momento. É. E eu trabalho muito contrariando os cânones poéticos, eu trabalho muito a questão da inspiração, porque os grandes poetas trabalhavam e trabalham com a transpiração, a força Aquela produção. aquela produção, muitas vezes que causa até uma certa raiva em relação ao texto, porque é uma escravidão. A minha poesia nasce naturalmente, por inspiração, né? E eu não qualquer momento do dia. A qualquer momento do dia. E eu não tenho mais o objetivo de fazer poesias longas, porque a poesia, como o Francis Fukuyama dizia, falava do fim da história. Eu falo do fim da poesia longa, porque os grandes poetas já construíram essa dimensão épica da poesia. Cabe a nós, poetas menores, talvez trabalhar relâmpagos, como fosse haikais. Simplificar esse acesso. Simplificar esse acesso. Você tem uma obra literária para a nossa realidade aqui longa, são 14 livros publicados. Eu queria, Bezerra, nessa oportunidade aqui, no programa Sim para a Literatura, que você destacasse um livro seu. O destaque para esse livro e o porquê que esse livro é especial para você. Eu tenho muita preferência, eu tenho uma preferência especial por esse livrinho, lançado recentemente, que tem como título Este Pintacil que vem pousar em minha janela. É uma verdade mais poética, aí é a questão da poesia, mais poética do que natural, do que objetiva. Então a poesia tem essa questão de ser subjetiva, né? Então, este é o livro que eu trabalhei pela última vez. Eu posso ler um texto? Por favor. A minha poesia também não é localista, não. Ela não está presa a um local. Ela tem uma dimensão universal. Ok. Então, vamos lá, desde o Central Park. Acabo de receber um telefonema de Nova York. Era meu filho. Falamos por frações, menos de 1 minuto. Já a mãe alargou-se em longas conversas. Parece detê-lo. Oferecia distância, dinheiro, flores e beijos. Já meu amor por ele é apenas um estilhaço, mas parece infindo, tomado de cânticos e drops de anis. É a percepção do masculino e do feminino. Perfeitamente, mas uma Nova York que eu nunca fui, que eu nunca estive. Essa é a capacidade de você universalizar sua produção. Que bom, Bezerra. Assim, a sensibilidade que você mostra, né? Em poucas linhas, né? Você coloca uma dimensão bastante importante. Bezerra, para finalizar esse encontro nosso, já agradecendo você por ter tido a disponibilidade de vir aqui. O prazer foi nosso. Eu queria que você destacasse, assim, de forma breve, a sua prática de leitura. De que maneira que ela influenciou na sua escrita? O seu dia a dia como leitor? Hoje eu sou um leitor de poesia. Já fui leitor de sociologia, que eu já trabalhei com sociologia, antropologia, sou formado em história. Leio hoje, eu tenho esse binômio, a historiografia e a poesia, mas com preferência pela poesia. Pela poesia. Pela poesia. A poesia me encanta mais pelo poder de síntese que ela tem. Então, eu já fui eu te mostrei minha biblioteca com 7 Exatamente, tive a oportunidade de conhecer. Né? Hoje eu sou muito criterioso para comprar um livro. Eu vou comprar um livro que vai me dar realmente, que vai me proporcionar prazer. É isso que tem. É o grande prazer da leitura, sobre o qual a gente comenta aqui o tempo inteiro. Bezerra, agradeço a oportunidade que você nos deu de conhecer um pouco do seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta que você estará aqui mais vezes conosco. Você é um iluminado, é um homem de Minas. Te agradeço. Eu quem agradeço. Pelo reconhecimento. Voltamos daqui a pouco. No último bloco dessa segunda edição do nosso programa Sim para a Literatura, estamos recebendo Reuber Nascimento, presidente da Serliges. A Serliges é a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Essa instituição foi fundada em 29 de abril de 1992 e reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal número 1924, em 26 de agosto de 1996. É uma associação civil de caráter cultural e científico
que tem por objetivo o estudo da história, geografia e ciências afins, especialmente no que diz respeito ao município de Linhares. Um breve conceito: patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para uma sociedade. Esses patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso apresentam uma importância fonte de pesquisa e preservação cultural. O trabalho que ora tenho o prazer de apresentar ao público é fruto de elucubrações mentais, desejoso de conhecer profundamente as origens de minha terra natal e transmitir aos pósteros os meus conhecimentos. Para isso, tudo que me poderia instruir, eu consultei, ouvi atentamente as histórias que me contavam, auscultei no íntimo o modo de ser do nosso povo. Vivi com ele toda a minha vida, nos seus modos e nos seus costumes. Li tudo que me veio às mãos. Esse parágrafo é introdutório do livro que é escrito pelo Laustênio Calmon Júnior, Vultos, Fatos e Lendas Linharenses. Helber, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Helber, que está sendo presidente da Serliste pela primeira vez, né, Helber? O Laustênio diz aqui da importância de se pesquisar a realidade de um povo, nesse caso de Linhares, para que o futuro conheça essas informações. Você, como presidente da Serliste, que vem fazendo um trabalho importante à frente dessa instituição, como é que você comenta essa afirmação do Laustênio, que é um ilustre aqui de Linhares, né? Primeiramente, é um prazer estar participando do seu programa. Esse programa que, pela segunda edição, mas já com uma repercussão muito grande, nós, linharenses, estamos orgulhosos desse programa. Eu agradeço a você pelo reconhecimento, Roberto. E, conforme Laustênio Calmon Júnior, um dos nossos historiadores, pesquisadores da época, que relata muito bem no seu livro, que inclusive esse livro é fonte de consulta principal, junto com outros historiadores que Linhares tem, de pesquisa para o linharense e não só o linharense, aqueles que gostam da história, aqueles que amam a história, aqueles que realmente necessitam de buscar a história de Linhares na sua íntegra. Então aqui o Laustênio, em sua riqueza, ele relata todo o histórico do nascimento de Linhares, fatos históricos, deixando bem claro o nosso patrimônio, a nossa riqueza. E dentre esses fatos relatados por nosso saudoso Laustênio Calmon Júnior, tem as lendas, os fatos, a parte que Linhares mais preza, que é o seu povo, contando a história do seu povo, as suas tradições folclóricas. A cultura do povo linharense. A cultura do povo linharense. A gente vê, aqui nós temos fatos de simples pessoas como Zé Barreto, nós temos aqui fatos que falam do senhor Luiz da Linha, que por sinal gostaria até de salientar quem é Luiz da Linha. Luiz da Linha trabalhou muitos anos na linha telegráfica, passando a percorrer esse percurso de Linhares, São Mateus, Aracruz e adjacências. Seu nome verdadeiro era Luiz Vieira Machado. E, por sinal, com muita satisfação e muita honra, faço esse registro porque ele é o meu bisavô. O seu bisavô. Meu bisavô. Dentro das histórias que Laustênio conta muito bem, bem registrado, dos fatos anteriores a Linhares, vem a parte festiva, a festividade. Lembramos muito bem de Dona Julieta nas festas. Dona Julieta. Que era uma merendeira de Linhares, mas que na festa das crianças, na festa que relembrava o Congo, vinha mais as festas religiosas, como 8 de dezembro, festa da Padroeira de Linhares. Padroeira de Linhares, exatamente. Onde saía a banda anterior, antes da Lira 8 de dezembro. Da Lira 8 de dezembro.
em toda a sua festividade, e contando a história daqueles que faziam, por exemplo, Carlos Magno, Simval. Eu já no final, quando fiz parte dessa lira, já mais, no período mais recente, nos cantos de Tia Dulce, e assim muitos outros relatos. Hilber, você tem um envolvimento histórico com cultura. São boas lembranças, né, Hilber? Dia 17 agora de agosto comemora-se no Brasil o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Estudar a história, a gente sabe que é resgatar o passado, trazer o passado de volta, para entender muitas coisas que aconteceram anteriormente e que exercem influência sobre o nosso presente. Entender o presente é importante para que a gente possa fazer já agora uma intervenção no futuro. É isso mesmo, Hilber? Pelo trabalho que você faz com a Serliges, que é muito voltado para o patrimônio histórico, de forma breve, para a gente finalizar esse encontro, Hilber, como é que está sendo essa experiência? Nós encontramos uma casa aguerrida, né? Eu fui eleito para o triênio 2016-2019, numa casa em que, fundada por Maria Lúcia Graça Zunti, uma das nossas historiadoras, que muito bem relata não só o nosso patrimônio, mas num contexto em geral também, na parte histórica. Professora Zunti tem um trabalho bastante interessante, né? Exatamente, e nesse trabalho a Maria Lúcia, ela é bem cautelosa nos estudos de documentos da época da província, de 1833 para cá. Ela resgatou o que eu chamo a identidade, o raio-x do marco do histórico de Linhares. Foi esse documento que consta lá na Serliges, de 1819, que eu chamo o mapa número 1 de Linhares, resgatado no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E dentre mais na história, nós buscamos a preservação, nós buscamos estar relatando, estar notificando, para que a gente não perca mais do nosso patrimônio que já perdemos. Principalmente da memória cultural, que é extremamente importante, né, Hilber? Exatamente, da memória cultural. Hoje nós temos com muita ardor já a perda de um dos nossos patrimônios, que é a Ponte Getúlio Vargas, que mesmo nós tentando anteriormente, já como relatava o Ataolpa nas suas crônicas, como estava o estado de conservação da Ponte Getúlio Vargas, mas nada foi feito. E há pouco nós tentamos também recuperar os 2 vãos da Ponte Getúlio Vargas e, infelizmente, elas se encontram muito comprometidas e nesse ajuizamento não foi favorável a Serliges, porque ninguém quer assumir a paternidade daquele dano. Então a gente luta realmente para que a gente preserve o nosso patrimônio histórico, principalmente aqueles relatados na lei orgânica do município, como a Igrejinha Velha, a Casa da Câmara, o restante do patrimônio da Rua da Conceição, a Ladeira das Pedras, antigo Porto das Pedras, que hoje é na Rua Boa Vista, a antiga Mundo Novo, o Cais do Porto e etc. Ok. Nós temos aqui, finalizando a 2ª edição do nosso programa Sim para a Literatura, a presença do Hilber Nascimento. Hilber veio, e teremos a oportunidade, né, Hilber, de outras oportunidades da sua presença no nosso programa. Quem quiser conhecer mais sobre a Serliges, sobre a história do município de Linhares, existe uma bibliografia extensa, vários livros que foram escritos aqui resgatando a história linharense. Procurar a Serliges lá na Casa da Câmara, que fica na Praça 22 de Agosto, a antiga Praça dos Bichos. Nós estamos finalizando essa 2ª edição do programa Sim para a Literatura. Entre em contato conosco, mande sugestões, alguma experiência que você tenha de incentivo à leitura, algum projeto que você conheça, mande um e-mail, simparaliteratura@gmail.com. Eu agradeço a participação nessa edição do Antônio Bezerra da Silva, que é um poeta importante aqui de Linhares, né? E do Hilber Nascimento. Obrigado. As causas